Então, o primeiro passo que eu sempre digo é olhar para a sua estagnação, para a sua procrastinação com carinho, como sendo algo, um sintoma daquilo que é importante você olhar para dentro de você. Então eu sempre digo, mesmo para ansiedade, para depressão, para qualquer situação que esteja acontecendo de difícil na sua vida, não negue e não se puna. Não fique se culpando, né? Aquele famoso chicotinho que eu sempre insisto em dizer aqui, porque a gente, além da gente já se sabotar na procrastinação, na estagnação, a gente ainda fica se punindo e se culpando por conta disso. Então aí a gente vai sempre lá pro fundo do poço de novo e fica naquele círculo vicioso que não acaba nunca de autodestruição da gente mesmo. Então, primeiro passo, olhe para isso como sendo algo que pode trazer muitas respostas sobre você. Então veja, o seu cérebro, o nosso cérebro, ele foi desenhado com um mecanismo de sobrevivência. Então, já tem estudos, muitos estudos, a neurociência sempre se aprofundou nisso, que funciona assim. A gente quer sobreviver, o seu cérebro ele foi desenhado nessa intenção, com essa intenção. E sobreviver significa não sentir sofrimento, não sentir a dor. Ou seja, a busca pelo prazer. Toda vez que alguma coisa acontece, algo que começa a parecer que vai vir um processo de dor, o seu cérebro ele vai te conduzir a fazer escolhas rápidas e imediatas em busca do prazer. E essa busca de prazer é para a sua proteção, porque você quer sobreviver. Tendo em vista que a sua mente, que o seu cérebro, ele funciona assim, quando você tá ou estagnada, ou procrastinando, ou você quer se divorciar, ou você quer fazer uma dieta, ou você quer fazer exercício físico, ou quer tirar um projeto do papel, ou se divorciar, ou encontrar alguém, né, para você entrar num relacionamento amoroso, ou comprar um apartamento e assim por diante, talvez venha muitos significados aqui na sua mente falando, opa, isso não é legal. E tudo que eu quero é sobreviver. Então, numa intenção de te proteger, você vai fazer o quê? Vai procrastinar, deixa para depois. Porque se eu fizer agora, talvez isso me traga dor. Talvez isso me traga sofrimento. Então aí você vai deixar para amanhã e hoje você vai fazer outra coisa. Que seja ficar na cama, assistindo Netflix, ou buscando algumas soluções imediatas em busca desse prazer, como chocolate, né, que a gente acaba usando muito, ou uma comida que você adora, e assim por diante. Entenda. Primeiro passo para você compreender é isso. Porque senão, se você começar a entrar naquele ponto de que, nossa, como eu sou preguiçosa, ai, como eu não consigo ser determinada, ai, como eu sou horrível, nunca consigo mesmo fazer as coisas, conseguir alcançar os meus objetivos, você vai começar a se punir, sem ter clareza do que realmente isso quer dizer para você. Então, primeiro, acolha, para você começar a ter clareza do que essa estagnação e procrastinação quer dizer para você. Um exemplo real que eu vi as minhas alunas lá, como eu estou dando as mentorias, né, no programa Floresça, eu consigo ter mais proximidade dos meus alunos que estão nessa caminhada de florescimento, de alcançar uma nova maneira de viver a vida. Então, uma delas, por exemplo, ela queria muito emagrecer. Então, ela estava em outra busca com outros pontos, mas ela já tinha alcançado isso, e agora eu quero entender melhor por que eu estou procrastinando tanto para poder fazer exercício físico, para emagrecer, porque nesses últimos 2 anos eu engordei mais de 10 quilos. E aí, ela investigando isso, ao longo do programa, ela compreendeu que, na verdade, toda vez que ela comia em excesso e procrastinava o processo de emagrecimento, de fazer exercício físico, de comer saudavelmente, ela achava que ela descobriu que, na verdade, quando ela não fazia isso, ela ganhava um aconchego, ela ganhava um acolhimento, só que na forma da comida. Então ela não
comendo saudável, não se alimentando menos ou seguindo, enfim, tudo que a nutricionista havia passado para ela, ou seja, ele estava procrastinando. Quando ela não fazia isso, ou seja, procrastinava, o que na verdade ela estava era se preenchendo de alguma coisa, preenchendo aquele vazio que estava dentro dela, só que até então ela não conseguia ter clareza que era isso. Então, o que dizia o cérebro dela? O cérebro dela, numa conexão disfuncional, que eu sempre digo que é o disfuncional, porque isso realmente não está fazendo bem para ela, mas ele entende que é a sua proteção, entende que é a sua sobrevivência, porque se ela simplesmente tirasse o chocolate, tirasse todos aqueles itens que é o que ela dava, associava com o fato de amor, de acolhimento, de carinho, ela iria ficar sem isso. E aí ela ia sentir um vazio enorme dentro dela. Então, era uma proteção. Então, não é que ela era preguiçosa, não é que ela não conseguia ser determinada. Na verdade, o cérebro dela, ele tinha entendido de alguma forma que se ela parasse de comer tudo isso, ela ia deixar de se preencher, ela ia deixar de se sentir acolhida, amada, confortável. Então perceba como que a estagnação e a procrastinação, ela consegue nos trazer tantas respostas. Porque a partir do momento que ela identificou isso, que ambas identificaram isso, elas conseguiram, primeiro, se acolher de verdade. Segundo, de fato, olhar para dentro delas e ver de onde que estava vindo esse vazio. É um vazio que se apresentava em várias formas, não era só nessa procrastinação. Era ela se mantendo em várias situações repetitivas e negativas na vida dela, que sempre caía na frustração. E só o emagrecer ou não emagrecer não era o que ia trazer a real felicidade para ela, porque tudo que elas sentiam era um peso enorme, uma falta enorme, uma insegurança enorme, um medo enorme. E aí elas não sabiam nem de verdade o que elas queriam para a vida delas. Então, isso que é a proteção positiva que eu digo, né, que eu falo que a estagnação e a procrastinação nos trazem, é justamente isso. Um sintoma da falta de autoconhecimento, um sintoma da falta da sua conexão com a sua própria essência, com o seu propósito, inclusive para tirar projeto do papel. Quantos projetos que eu tinha na gaveta e eu me culpabilizava porque eu não tirava do papel, e depois quando eu ia olhar, eu falava, mas esse projeto não tem nada a ver comigo, nada a ver. Quantas vezes eu pensava, não, vou fazer um programa para empresas, né? Para fazer um treinamento, dinâmicas, para as pessoas lá se motivarem, porque a empresa é o que dá dinheiro. E na verdade não era isso que eu queria, não era isso que a minha alma queria, não era o meu propósito. Eu quero sim transformar as pessoas, mas não é na empresa, a empresa eu vou me sentir aprisionada. Então eu tinha esse projeto, eu até separava todas as empresas, começava a arrumar os contatos certos, mas quando eu ia, alguma coisa eu fazia, me sabotava, me boicotava, porque não era o que a minha essência queria. Não era o que eu de verdade, o meu eu de verdade queria. Então, foi uma forma de proteção incrível, que, na verdade, imagina se eu tivesse seguido esse caminho, eu ia chegar a me sentir frustrada, triste. E aí eu ia me culpabilizar ainda mais. Então, olhem para isso. Primeiro com uma proteção positiva, no sentido de que é um sintoma só de uma falta de autoconhecimento e que quem sabe agora, aí sim você toma coragem para olhar para dentro de você. Então perceba se esse não é já um dos bloqueios que você sente que você tá lá, se mantendo na estagnação, na procrastinação.